A 16ª Assembleia de Delegados da Conferência Geral teve lugar em Breuberg-Odenwald, Alemanha, de 3 a 24 de setembro de 1991. Nossos membros foram representados por 100 delegados de diferentes partes do mundo. Pela primeira vez, havia uma representação completa dos países da Europa Oriental, que antes eram restritos. O relatório mostrou o número de membros a nível mundial de 20.769. Nessa delegação foi aprovado o plano de unificação com os internacionais, na presença de 3 membros da Comissão de Unificação da parte dos internacionais. A resolução diz o seguinte, resolução número 46. Esta delegação autoriza e concede poderes aos seus oficiais eleitos a continuar com o processo de buscar unificação em um espírito humilde e sob a direção do Senhor e submissão à sua vontade. Na presença de todos os delegados e dos representantes dos internacionais, o segundo acordo foi assinado e foi dada a oportunidade para o irmão Gerhard Hunger falar aos delegados. Os sinais que eles pediram ao Senhor foram cumpridos, conforme solicitado. Logo depois da sessão de 1991, tivemos 2 reuniões juntos, os 2 conselhos, a Comissão Plenária dos Internacionais, composta de 13 membros, e o Conselho da nossa Conferência Geral, também composta de 13 membros. A primeira reunião teve lugar em Darsberg, na propriedade da Escola dos Internacionais, no dia 29 de setembro de 1991. Nessa reunião, ambos os lados participaram e o objeto principal era simplesmente derrubar preconceito, relatar experiências, cantar e orar. Aqui está o programa que eles prepararam para essa reunião conjunta. Os irmãos internacionais prepararam um jantar saboroso e todos nós participamos dessa refeição. Aqui está a reunião dos 2 conselhos, da nossa igreja e dos internacionais. E aqui está o jantar em conjunto. A segunda reunião teve lugar na sede da nossa União Alemã no dia seguinte, 30 de setembro de 1991. Nessa reunião, houve uma reconciliação entre as pessoas que estavam presentes. Foi decidido de que a Comissão de Unificação deveria ser aumentada com mais 2 pessoas de cada lado. A comissão aumentada era composta dos seguintes irmãos: Antonino de Franca, da parte deles, Gerhard Hunger, Arturo Alva, Branco Cholich e Gabriel Cabreira. Os 2 últimos foram acrescentados. De nosso lado, Daniel Dumitro, Davi Pai Silva, Benjamin Burek, e os 2 acrescentados eram Alphonse Balbach e Will Volp. Esses 10 irmãos trabalharam de 2 a 16 de outubro de 1991
E o resultado do seu trabalho foi a preparação e a assinatura do terceiro acordo, conhecido como o Acordo de Darsberg. Aqui eu tenho esse acordo aqui. Eu quero mostrar a assinatura desses 10 delegados, 10 membros dessa comissão. Todos nós críamos que agora a unificação viria, baseado nos princípios de fé de 1925. Porém, não deu certo. O que acontece é que nesse acordo assinado por 10 membros, foi concordado de realizar uma conferência geral em conjunto. No ponto 4 do acordo, que é dito que mais confissões bilaterais sejam feitas, 3 irmãos da Comissão de Unificação do nosso lado fizeram confissões. E aqui estão esses 3 irmãos que fizeram confissões. O Conselho da Conferência Geral recebeu uma cópia desse documento, mas não o aprovou. 3 membros da Comissão de Unificação dos Internacionais também fizeram confissões, mas tampouco foi aprovado pela Comissão Plenária dos Internacionais. E aqui está a confissão dos internacionais. Uma carta circular foi preparada para ser enviada a todos os membros de ambos os lados. E isso foi feito. Aqui está uma cópia da carta circular de nossa parte, e a mesma carta circular, palavra por palavra, também foi preparada pela Sociedade Missionária Internacional. No dia 29 de dezembro de 1991, o irmão Zygmunt Gutnecht enviou uma carta circular ao seu povo, da qual copiamos alguns trechos. Aqui está essa carta. 29 de dezembro de 1991. As notícias de que contatos prematuros com os irmãos herdeiros daqueles que se separaram de nós em 1951 têm causado dificuldades e dissensões, me obriga a pedir em nome do Senhor que essas atividades cessem até que um esclarecimento definido venha dos representantes de todo o nosso povo. Conforme podemos ver, o irmão Zygmunt Gutnecht disse que houve contatos prematuros. Os 3 acordos assinados e aprovados e as 2 reuniões com os 2 conselhos, onde ele estava presente, ele considera agora prematuro. Podemos comparar essa carta com as suas cartas anteriores, especialmente aquela em que ele pede ao povo para jejuar e orar pela unificação. No dia 22 de maio de 1992, a seguinte carta circular foi enviada pelos dirigentes dos internacionais. Mas esta foi assinada pelos membros da comissão executiva dos internacionais. Aqui está a assinatura deles. Entre outras coisas, eis o que eles escreveram. Consideramos que para a unificação é necessário que os seguintes pontos devem ser cumpridos. Ponto 1. Arrependimento e uma confissão aberta a ser dada pelos dirigentes
também ao povo de que o estabelecimento de uma nova organização era contra a vontade de Deus. Aceitação da nossa sede na Alemanha. Ponto 3. Unificação sob o nome da nossa igreja e o registro legal. Sendo que os irmãos e irmãs do continente da América Latina ainda não teve uma conferência geral em sua área, foi decidido que a próxima conferência geral deve ser no Equador. Parece ser incrível que eles retrocederam tanto e tiveram coragem de assinar uma carta como essa. Eles sempre mantinham a mesma posição, nossa rendição aos internacionais. Alguns dos que assinaram a carta nos disseram pessoalmente que eles foram forçados a assinar a carta. Em 1993, os internacionais realizaram a sessão da sua Conferência Geral em Quito, Equador, América do Sul, conforme indicado na carta circular deles, dos dias 3 de março a 24 de abril de 1993. Os delegados para essa sessão foram apontados em vários países, dentre aqueles que eram contra a unificação. O resultado de suas decisões aparece nas atas deles, das quais citamos. E aqui está a ata deles, a parte que vamos citar sobre a unificação. As posições dos grupos que se reuniram na sexta-feira desde então têm sido avaliado. Na página suplemente está um sumário das medidas sobre as quais os países e grupos concordaram. Eles foram divididos em grupos de A a E. As seções A e B foram votados juntos. O resultado foi A, 37 votos e B, 45 votos e 4 abstenções. C, 62 sim, 23 não e 2 se abstiveram. Para E, 51 sim, 35 não e 2 se abstiveram. Com isso, a parte extraordinária da conferência terminou e a reunião foi encerrada com hino e oração. Adjunto está o relatório de 14 de março de 1993. A aceitação dos 3 pontos da Carta Circular de 25 de maio de 1992. 1. Reconhecimento, arrependimento e confissão, também por escrito, pelos dirigentes do movimento de reforma em Roanoke, diante de Deus e do povo, de que a separação de 1951 e a criação de uma nova organização era contra a vontade de Deus. Ponto 2. Aceitação do nosso nome, Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma, tanto na Conferência Geral como nos lugares onde ainda não estamos registrados. Aceitação da nossa sede na Alemanha como a sede da Conferência Geral da Igreja e a aceitação do nosso registro jurídico. Isso foi a letra A. Agora a letra B, que recebeu 45 votos, diz: dissolver sua organização e aceitação dos membros um por um. Ponto C.
dissolver a comissão de paz atual. Ponto D, interrupção das negociações. Ponto E, continuação das negociações com uma nova comissão de paz. Conforme se vê, o item B foi aprovado pela maioria de votos, que diz dissolver sua organização e aceitação dos membros um por um. Francamente e verdadeiramente, esta decisão não está em harmonia com os 3 acordos assinados previamente e é injusta, anticristã e não está em conformidade com a verdade. Entra em conflito com a Bíblia e o espírito de profecia. Ademais, no dia 5 de abril de 1993, o irmão Henry Andrade, o recém-eleito presidente dos internacionais, declarou: o processo de unificação com o movimento de 1951 é um capítulo fechado. Existe uma resolução e nós vamos informar o outro lado disto. Aqui está a ata deles, onde está registrada essas palavras do irmão Andrade. A comissão executiva da nossa Conferência Geral, decidiu enviar ao Equador 3 membros da Comissão de Unificação, a saber, irmãos Alphonse Balbach, Daniel Dumitro e Benjamin Burek. Isso foi feito para que, em caso os internacionais decidirem algo favorável com respeito à unificação, nossos representantes estariam perto. Esses 3 irmãos esperaram por um mês inteiro, mas eles foram totalmente ignorados pelos representantes dos internacionais e mesmo proibido de assistir a algumas das suas reuniões públicas. Não foi dada informação alguma sobre o resultado das suas decisões com relação aos 3 acordos assinados e aprovados pelos 2 conselhos. Foi difícil de crer que isso aconteceu, mas essa foi a realidade. Assim, pois, na sessão da Conferência Geral em Quito, Equador, eles, os internacionais, fecharam a porta para o processo de unificação. Depois da sessão de delegados dos internacionais em Quito, Equador, em abril de 1993, houve troca de correspondências entre nós e os internacionais. Numa carta recebida do presidente Henry Andrade, citamos o seguinte: essa carta de Henry Andrade está aqui. Ele diz o seguinte: o caso de 1951 foi cuidadosamente estudado durante nossa sessão e chegamos à conclusão e decisão de que uma unificação com direitos iguais não corresponde com a justiça ou a ordem bíblica, sendo que a separação e a organização imediata do irmão Dini Kulich e seus seguidores era contra a vontade de Deus e causou divisão e dissensão entre os irmãos. Foi também decidido que uma nova comissão de negociação seria escolhida na nossa organização para trabalhar de acordo com as decisões tomadas pela delegação, baseado nos seguintes pontos. 1.
reconhecimento, arrependimento e confissão também por escrito dos dirigentes do movimento de reforma em Roanoke, diante de Deus e do seu povo, que a separação de 1951 e a criação de uma nova organização era contra a vontade de Deus. A aceitação do nosso nome, Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, tanto na Conferência Geral, como também nos lugares onde ainda não estamos registrados. Ponto 3. Aceitação da nossa sede na Alemanha como a sede da Conferência Geral da Igreja e a aceitação do nosso registro jurídico. Nós enviamos uma carta aos internacionais no dia 3 de outubro de 1994, da qual citamos. Esta carta está aqui. Sendo que a vossa delegação decidiu, 5 de abril de 1993, que o processo de unificação com o movimento de 51 é um capítulo fechado, segundo a ata da vossa Conferência Geral, e sendo que vós fizeste saber a exigência da vossa delegação, que nós devemos dissolver nossa organização e pedir que sejamos aceitos como membros individuais, segundo a tua carta circular de 21 de junho de 1993, não podemos compreender a missão da vossa comissão de negociação anunciada na tua carta de 16 de fevereiro de 1994. A última comunicação que recebemos dos internacionais foi uma carta muito curta, dizendo quase nada. Eis a carta. Aqui está uma carta muito curta. 11 de setembro de 1995. Prezado irmão Sass, saudações em nome do nosso Senhor e Salvador com Salmos 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Por favor, fique informado de que a vossa carta de 4 de maio de 1995, que foi recebida no dia 8 de junho de 1995, foi enviada à Comissão de Diálogo. Agradecemos a Deus, porque Ele verdadeiramente está unindo o seu povo por meio dos laços da verdade e amor. Sinceramente, assina Idel Soares Júnior, secretário da Conferência Geral. Esta última carta deles não foi respondida, porque não havia nela ponto algum ou substância que exigisse resposta. A comunicação entre nós e os internacionais cessou aqui. Reproduzimos aqui uma carta sugerida pelos delegados da Conferência Geral de 1995 e aprovado pelo Conselho da Conferência Geral. E essa carta está aqui. Assinada pelo secretário e também pelo presidente, pelos dois. Vou ler essa carta que nós oferecemos a todos os internacionais. 10 de abril de 1996. A todos os ministros e obreiros e membros da Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Queridos irmãos, saudamo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com as seguintes declarações da Bíblia e do Espírito de profecia. E o efeito da justiça será paz
e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Precisamos combinar-nos nos laços da unidade cristã, então não serão em vão nossos labores. Puxai com cordas equitativas, e não permitais que penetrem contendas. Revelai o poder unificador da verdade, e isto produzirá na mente humana poderosa impressão. Há força na unidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 168. Esta carta é escrita em nome e pela decisão dos delegados dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma, que realizou sua 17ª sessão de delegados da Conferência Geral de 4 a 21 de setembro de 1995 em Voineasa, Vilcea, Romênia. Estavam presentes 131 delegados. 8 não puderam vir, representando 81 países e um número de membros a nível mundial de 23.772. Essa sessão de delegados era um evento histórico, pois já faziam mais de 70 anos desde que a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma foi organizada. Agora, nessa ocasião especial, resolvemos enviar-vos uma carta, irmãos, com saudações cristãs, amor e compreensão, apelando a vós para responder à oração de Jesus, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João 17:21. Tempos eminentes e estupendos estão diante de nós, e cremos que todos os que professam fé na mensagem de reforma que o Senhor levantou durante a Primeira Guerra Mundial e que foi organizada em 1925, devem estar unidos para a conclusão da sua obra na terra, com uma herança comum de que gozamos mutuamente. Por que não somos um só povo? Já haveis pensado profundamente sobre isto? É possível que vós nunca haveis estado em contato conosco ou ouvido do nosso lado. Talvez vós desejaríeis receber alguma informação sobre os nossos esforços para cumprir o plano de Deus para a unificação do seu povo, baseado na seguinte declaração do Espírito de profecia. O segredo da unidade encontra-se na igualdade entre os crentes em Cristo. A razão de todas as divisões, discórdias e diferenças encontra-se na separação de Cristo. Cristo é o centro para o qual todos devem ser atraídos, pois quanto mais nos aproximarmos do centro, tanto mais nos aproximamos uns aos outros em sentimento, em simpatia, em amor, crescendo no caráter e imagem de Jesus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 259. Sendo que a delegação da Sociedade Missionária Internacional votou em Quito, Equador, contra os 3 acordos assinados, fechando assim a porta para uma unificação baseada na igualdade, nós vimos a vós como indivíduos
porque vos amamos. Consideramos como nossos irmãos todos os filhos de Deus que se esforçam pela verdadeira unidade, cumprindo assim a oração de Jesus. Queridos irmãos, nós nos comprometemos a manter os princípios de fé de 1925 que Deus tem nos revelado na sua palavra e por meio do Espírito de profecia. Temos uma tarefa, e isto é proclamar a verdade presente, e desejamos que juntamente conosco vós também tomeis parte na finalização da obra de Deus na terra. Se desejais receber um exemplar da publicação especial da revista Reformation Herald, que relata os resultados da 17ª sessão especial de delegados, por favor, escrevei a nós hoje mesmo. Nós vos mandaremos um exemplar grátis da revista histórica. Concluindo, desejamos vos assegurar que nós estamos enviando nossas petições e súplicas ao trono da graça por todos os irmãos que têm o mesmo desejo pela verdadeira unidade. Queremos afirmar ainda que gostaríamos muito de ouvir algo de vós. Que Ele vos abençoe ricamente e vos preserve em sua graça, no seu amor e na sua verdade. Em nome do Conselho da Conferência Geral, assina E.C. Sass, presidente, e D.P. Silva, secretário. A conclusão. Qual deve ser a nossa atitude com respeito aos membros dos internacionais? Todos os que são fiéis aos princípios da verdade e são mal encaixados ali, devem ser considerados como nossos irmãos e tratá-los como tais. Porém, como uma organização, os internacionais são totalmente ilegais, não gozam da confiança da grande maioria do povo reformista em todo o mundo. Como uma organização, devemos considerar eles como qualquer outra denominação, onde Deus ainda tem seus filhos fiéis. Os dirigentes dos internacionais, que se opuseram contra a verdadeira unificação, rejeitando sempre os nossos melhores esforços e malinterpretando a ordem evangélica, terão que dar contas de suas ações diante de Deus. A pergunta é feita frequentemente: se eles são tão maus, toleram o pecado, nos consideram como rebeldes, povo do diabo, etc., por que queremos união com eles? Nós nunca fizemos a eles uma proposta incondicional para a unificação. A Bíblia e os testemunhos são a base para a unificação. Estamos mais preocupados com os membros que são ignorantes a respeito da verdadeira história do movimento de reforma do que com alguns dos seus dirigentes. Nós também perguntamos: por que desejava Deus reconciliação com o Israel apostatado? Cometeram eles pecados graves? Nós lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, 11 a 15, de que eles cometeram graves pecados, mas o Senhor os convidava para que se convertam e Deus os havia de
aceitar. Nós estamos prontos a nos unir com quem quer que seja, se ele ou ela está disposto a aceitar e obedecer à verdade da Bíblia e se arrepende e reconhece que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, é a igreja remanescente de Deus no tempo presente. A seguinte profecia interessante em breve será cumprida. Eu quero ler de Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 401, em inglês. Por outro lado, quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputa sobre quem será considerado o maior. Nenhum dos crentes genuínos dirá: eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefas. O testemunho de cada um e de todos será: eu me apego a Cristo, regozijo-me nele como meu Salvador pessoal. Assim, a verdade será introduzida na vida prática, e assim será respondida a oração de Cristo, proferida antes de sua humilhação e morte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará ao mundo que temos estado com Jesus e aprendemos dele. Então, a mensagem do terceiro anjo crescerá a um alto clamor e o mundo inteiro será iluminado com a glória do Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 401, em inglês. Muito mais poderia ainda ser dito sobre a nossa história, mas quem deseja poderá entrar em contato com a sede da Conferência Geral e alegremente daremos mais explicações. Que o bom Deus abençoe a todos os ouvintes, para que juntos façamos a parte dos remanescentes fiéis para a finalização da obra de Deus na terra. É o meu desejo sincero e a minha oração. Amém. A Igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que Ele mantém num mundo revoltado. Através de séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua Igreja. Nenhuma nuvem sobre ela caiu, para a qual Ele não estivesse preparado, nenhuma força oponente surgiu, para impedir sua obra, que Ele não houvesse previsto. Pastores que pregam a verdade, com todo zelo e fervor, podem apostatar e unir-se às fileiras dos inimigos. Tornará isso, porém, a verdade divina em mentira? Todavia, diz o apóstolo, o fundamento de Deus fica firme. A fé e os sentimentos dos homens podem mudar, mas a verdade de Deus, nunca.